Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos dar continuidade no assunto de projeções ortográficas. Nós vamos trabalhar agora dessa vez com essa peça aqui. Nós vamos fazer então a projeção ortográfica dessa peça. O que a gente pode observar nessa peça? Que ela é uma peça que ela tem um rebaixo central, uma canaleta central, né? Então esse rebaixo central ele vai ser o principal elemento dessa peça, né? A gente tem que ter atenção com ele. Eu vou, lá nos primeiros vídeos sobre perspectiva isométrica, a gente já havia falado sobre isso, mas eu vou retomar o assunto apenas para a gente relembrar dos conceitos de face, aresta, né, e o conceito de vértice. Então, só relembrando, as faces seriam justamente essas áreas maiores, né? Então, essa aqui seria uma face, né? Vou até pintar ela aqui ó, de roxinho. Então isso aqui tudo é uma face, né? Agora o que seria então uma aresta? Arestas são essas quinas aqui, ó, né? Então essa quininha aqui, ó, seria exatamente uma aresta. Então quando a gente fala assim, eu preciso já parar as arestas, quer dizer que quando houve o corte ficou alguma rebarba, né? Quando você passa a mão fica cortando, você tem que aparar com uma lixa, né? Então daí que vem o termo, ou com uma lima. O que seria então o vértice? O vértice é onde as arestas se encontram. Então o vértice é exatamente essa quininha aqui, né? Exatamente esse ponto aqui, né? Então esse pontinho aqui seria exatamente o nosso vértice, tá? Esses conceitos são importantes porque a gente tem que identificar os vértices, as arestas, para correlacionar ele com as vistas ortográficas. Então vamos começar nosso desenho. A gente já falou isso na aula passada sobre a questão dos diedros. Só relembrando rapidamente aqui, né, que nós temos 3 diedros. Se você não assistiu essa aula, volte lá no vídeo anterior, assista e depois volte para cá. Então eu vou imaginar que meu objeto está dentro aqui dos diedros, né? Dessa forma, eu vou desenhar a vista frontal nessa vista. Então ele vai ficar assim, né? Nesse plano de projeção, a vista frontal. Eu vou desenhar a vista lateral nesse plano de projeção lateral aqui. Ele vai ficar dessa forma. Vou ver apenas essa face. E nesse plano de projeção aqui eu vou desenhar minha vista superior. Ok? Então vamos lá. Só que esses planos, conforme a gente já falou, a gente não desenha aqui no papel em 3D, né? A gente desenha no papel propriamente dito. Então vamos imaginar o seguinte. Na vista frontal, eu vou estar vendo a peça nesse sentido, né? Dessa forma. Então eu vou posicionar a peça de acordo com a câmera. Então o que a gente está vendo aí, exatamente? A gente está vendo aqui uma espécie de C. A única coisa que eu consigo ver, né, na vista ortográfica aqui, enxergar, é essa face aqui, ó. Então na vista frontal, a gente apenas tem que desenhar essa face aqui. Então vamos lá. Aqui eu sei que a peça, ela mede nesse sentido 106 milímetros e ela mede nesse sentido 39 milímetros. Bom, gente, agora chegou um detalhe importante, né? Então eu fiz aqui, ó, 106 e 39. Então, primeiro macetinho, eu vou ter que desenhar esse rebaixo da peça aqui, né? Só que eu não me preocupo com ele por enquanto, não. Ao invés de eu fazer a linha até aqui, depois vir fazer a linha até aqui, eu vou fazer primeiro um retângulo, para facilitar a minha vida. Só um detalhe que eu já estou fazendo aqui, mais ou menos reforçando o desenho, porque vocês precisam de ver no vídeo. Normalmente você faria tudo com a mão bem leve, apaga o que tiver que apagar e depois reforça, né? Eu já estou fazendo aqui um pouco fora do padrão, porque isso precisa de aparecer aí no vídeo. Se eu fizer fraquinho não aparece nada, né? Bom, agora eu vou marcar aqui essa outra parte. Essa parte aqui ela mede 30 milímetros e aqui mede 30 milímetros. Então, desse lado eu vou marcar 30 e a partir desse lado eu vou marcar 30.
Esse rebaixo aqui ele mede 19, já vou marcar aqui de uma vez. Então eu já vou descer aqui, ó. Vou passar um pouquinho do 19, não tem problema. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Vou apagar essa linha de construção, não existe. Então essa é a nossa vista frontal, nós estamos desenhando aqui na escala de 1 para 1. Ou seja, esse desenho tem o mesmo tamanho dessa peça. Exatamente o mesmo tamanho, ok? Agora nós vamos fazer então a vista superior. O que é a vista superior? O observador estaria vendo a peça de cima, né? Estaria vendo a peça de cima. Como o observador é a nossa câmera, que está fixa aqui, então eu vou girar a peça. Olha que bacana. Então o que a gente vai conseguir enxergar aqui em cima? A gente vai enxergar essa face, a gente vai conseguir enxergar essa face aqui do rebaixo e essa face. Então a gente vai enxergar um quadradinho, digamos assim, e 2 retângulos. Agora, o que a gente tinha falado na aula anterior? Que a vista superior a gente faz alinhado com a vista frontal. Isso é bom, porque a gente aproveita as medidas aqui. Ou seja, todas as medidas aqui, ó, na vista superior, do comprimento da peça, vão coincidir. Se a gente observar aqui, ó, essa aresta é essa aresta que eu desenhei. Então não vou precisar medir novamente. Essa aresta aqui, ó, é essa aqui, né? Então não preciso desenhar novamente. Eu vou aproveitar o próprio desenho que eu já fiz. Vou pegar ali, vou deixar a peça aqui de lado, né? Vou aproveitar o próprio desenho que eu já fiz e vou fazer linhas mais finas que vão me servir de referência. Agora basta pegar a largura da peça aqui, que é 48, e vou marcar aqui com a régua. Lembrando que a distância entre um desenho e o outro não existe uma norma, não, né? Tem que ter um bom senso. Mais na frente nós vamos aprender outras questões que a gente precisa de colocar cota, que são as medidas. Então a gente tem que ter um bom senso nisso aí. Então, como as linhas horizontais eu já sei exatamente o comprimento delas, já vou fazer aqui reforçado. Então, pessoal, esses desenhos que nós fizemos aqui até agora, eles são desenhos dessas arestas que nós estamos vendo. Essas arestas são arestas visíveis. Quando nós vamos desenhar as arestas que estão visíveis, e visíveis a quem? Ao observador, a gente usa linha contínua larga. Linha contínua larga. Existe aqui, como eu estava mostrando para vocês, né? Existe uma relação entre esse vértice, que é esse vértice aqui, e esse vértice aqui de baixo. Quando você pode correlacionar as vistas também. Normalmente isso faz-se apenas para efeito didático, né? Mas pode fazer essa correlação entre as vistas. E aí você vai usar linhas bem finas. Essas linhas finas são linhas contínuas estreitas. Linhas contínuas estreitas. Agora falta fazer a vista lateral esquerda. Então vamos entender aqui, ó. Eu estava vendo nessa posição, vista frontal. Passei a ver a peça nessa posição e agora eu quero ver a lateral esquerda. Então, a peça está de frente, a esquerda do observador mesmo. Então, eu quero ver nesse sentido agora. Então, eu vou girar a peça e observem lá, ó, vou ver apenas um retângulo. Apenas um retângulo. Então, vamos usar a própria medida aqui do comprimento, né? Quando eu estou vendo aqui a peça na vista superior, reparem que essa aresta aqui, quando eu vou girando e coloco na vista lateral, ela é a mesma aresta. Quer dizer,
existe uma relação entre essa largura e a largura que eu vou marcar aqui em cima. Então se aqui tem 48, foi o que a gente falou, aqui em cima também vai ter 48. Né? Então eu vou marcar com a régua. Em princípio dá a impressão que o nosso desenho está pronto, mas não está. Por quê? Existe uma coisa nova que nós vamos aprender aqui agora nesse vídeo, que são as arestas não visíveis. O nome é meio complicado, mas na hora que a gente vai entender é bem mais simples. O que ocorre aqui, gente? Nós temos então esse rebaixo aqui dentro da peça, né? Então tem esse rebaixo aqui dentro da peça, que é um rebaixo que não está sendo mostrado nessa vista lateral, quer dizer, na vista lateral ele é escondido. Então ele é um elemento não visível. Mas existe aqui uma aresta interna, né? Existe uma aresta interna aqui, assim como existe uma aresta interna aqui, ó. Então essa aresta também é representada aqui. Bom, como essa aresta ela é exatamente a altura disso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um tracejado, uma linha tracejada, ou uma linha tracejada estreita, que representa as arestas não visíveis, que é referente a esse elemento de rebaixo aqui. Então nós vamos desenhar essa aresta aqui. Como que faremos isso? Vamos medir pela lateral, pela vista frontal. Então aqui a profundidade é a mesma, né? Então baseado aqui, eu vou fazer linhas contínuas estreitas. Aqui no vídeo eu não vou fazer tão estreito, para que apareça aí conforme eu já falei anteriormente. Mas normalmente você usaria uma lapiseira mais fina. Então essa linha tracejada, ela representa exatamente esse rebaixo. Sempre que a gente tiver um elemento oculto, a gente vai fazer assim. Apenas para a gente lembrar aqui, né, é importante essa referência, muitas vezes a gente vê em livros de ciência, ou mesmo em livros de matemática, quando se faz um cubo, você tem aqui o cubo, né, em perspectiva. No caso, o cubo a gente pode chamar também de prisma, né, que é o que a gente utiliza nos desenhos. E a gente sempre encontrou as linhas tracejadas aqui dentro, que mostram os elementos ocultos pela perspectiva. Então, quando eu quero mostrar que um cubo ele tem 6 lados, aí às vezes a gente faz essa linha tracejada aqui para poder mostrar, que é a mesma da de cá. Bom, pessoal, então está terminada a nossa peça. A única coisa que faltou aqui seriam, na verdade, as medidas, né? Mas as cotas a gente vai aprender mais na frente, como é que a gente vai colocar as cotas. Nós temos, então, a nossa vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Se você gostou do vídeo, não esqueça de comentar aí abaixo, também curtir o nosso vídeo e assinar o nosso canal para receber as novidades. A gente vai seguindo em frente com o curso e vamos até o final dele. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência.